Oi pessoal, voltei com o terceiro vídeo do canal, porque o primeiro foi um vídeo de introdução, né, eu me apresentei, disse por que eu resolvi começar a gravar, e foi aquele vídeo marco zero, um pequeno segundo de coragem, e o segundo vídeo eu falei sobre a experiência que eu tive viajando e vendo os lugares que eu tinha lido nos livros. Foi uma inspiração que eu tive enquanto eu tava viajando, até por isso eu demorei um pouco entre um vídeo e outro, porque a gente realmente passou 20 dias fazendo uma Eurotrip, e esse terceiro vídeo eu ainda tô nessa vibe. Assim, foi um evento muito planejado pela gente, a gente teve que ter um esforço pra conseguir fazer, então eu quero fazer essa sensação de satisfação, de completude, enfim, durar por muito tempo, então isso ainda vai ser um assunto nesse meu terceiro vídeo e também, assim, na minha mente, porque eu quero fazer essa alegria durar. O tema desse vídeo vai ser os livros que eu li durante essa Eurotrip que a gente fez, nesse ano de 2025. A gente visitou 3 países, conhecemos pela primeira vez França, Itália, e passamos um dia na Suíça, né? A gente fez aquele passeio de trem que vai e volta no mesmo dia, mas foi suficiente para ter aquela primeira impressão, conhecer a paisagem, experimentar um pouco de comida e tudo mais. E como a gente tava de férias, obviamente, foi um passeio de lazer, eu tive tempo de conhecer tudo e também de ler. Eu acabei lendo muito mais durante as viagens, porque a gente, principalmente na Itália, passou muito de trem, assim, então às vezes era 40 minutos, 1 hora, às vezes 2 horas, principalmente no dia da Suíça também eu li um pouquinho, conversei com meu marido, vi a paisagem, tirava muitas fotos, mas eu consegui ler 4 livros durante essa viagem, foram 20 dias, né, acho que eu já comentei, senão desculpa a repetição, é apenas o meu terceiro vídeo, né, não tô fazendo roteiro nem nada, vou simplesmente falar do coração, e isso inclui um alerta de spoiler. Eu já vou dizer aqui no início do vídeo quais foram os 4 livros que eu li, porque eu vou falar sem filtro, assim, as impressões que eu tive, sem medo de estragar a experiência de vocês, porque se vocês forem daquelas pessoas que não gostam de saber o que acontece antes, vocês leiam esses livros, depois voltem pra ver o vídeo ou não também, né? Não sei se vai interessar, mas eu vou contar sem me preocupar muito com isso. Talvez nos próximos eu tenha um planejamento melhor, mas como eu queria fazer sair esse terceiro vídeo, vai assim no improviso. O primeiro livro que eu li foi Mentirosos, é um mistério, assim, um drama. O segundo livro foi Clube do Livro dos Homens, pra ser uma comédia romântica, e realmente foi. O terceiro livro, A Empregada, um livro de suspense. E o quarto livro foi um romance contemporâneo, um drama familiar, chamado As Coisas que Fazemos por Amor. Eu vou deixar as fotos aqui, eu não tenho as edições porque, como eu tava viajando, eu li todos eles no Kindle, foi muito prático. Foi a primeira viagem que eu fiz isso e eu adorei, agora estou me acostumando, apesar de ser uma amante de edições físicas, eu estou me acostumando com o Kindle. E vai ter uma surpresinha no final do vídeo também, um bônus aí, quem gostar e quiser ficar até o final vai descobrir. Então, sobre o primeiro livro, ele, na verdade, eu comecei a ler um pouquinho antes das minhas férias, eu ainda tava trabalhando, lendo ali nos horários livres, e só que eu terminei ele durante a viagem, então eu já coloquei ele ali no bolo, vamos falar sobre ele como sendo um dos livros ali que eu li durante essa Eurotrip. O que eu li? Eu escolhi essa leitura principalmente pra, né, durante ali pré-férias, início de férias. Eu queria ver a série. Tava rolando muita propaganda dela, não lembro se foi na Netflix ou na Prime Video, depois eu deixo aqui pra vocês saberem. Mas eu tava vendo muita propaganda e, como é um gênero que eu não sou acostumada a ler, também no momento de férias eu queria sair um pouco, né? Porque quando a gente tá trabalhando, a gente tem muita responsabilidade, tá estudando. Às vezes eu, pelo menos, recorro à leitura, uma zona de conforto. Eu sempre pego as coisas que eu mais gosto de ler, que eu sei que é o momento que eu vou. O momento que eu escolho, não pra estudar, mas pra descansar realmente, pra lazer. Eu já sei que são leituras que eu vou gostar, que vão fluir. E aí, nas férias, com a cabeça descansada, viajando, né, em um lugar diferente, eu resolvi pegar os livros que eu não tava acostumada e eu tava curiosa com a série, porque se eu gostasse, era uma coisa que eu poderia ver também no hotel à noite, convidar meu marido pra assistir comigo. E eu gosto, apesar de que às vezes eu me frustro, eu crio muitas expectativas, mas eu gosto de assistir adaptações. Então, é um mistério, né? Essa história, ela é mais juvenil, ela conta a vida de alguns adolescentes, mas ela é narrada pela Claire, eu acho. O nome dela é Claire? Não lembro. Mas ela é uma garota, adolescente, se eu não me engano, 15 anos, faz parte de uma família muito rica dos Estados Unidos, e eles passam as férias sempre numa ilha, que é da família, e ela é dividida entre as irmãs. Né? O casal teve 4 filhas, cada filha tem vários filhos, e a nossa protagonista é a neta mais velha. Ela fica animada pra chegar nesse lugar, porque ela sabe que vai ser uma quebra de rotina, vai ser um lugar que ela pode fugir um pouco dos problemas. Muito no início ali, a gente entra nesse mundo encantado, né? De belas filhas, belas casas, tudo muito idealizado, até que aos poucos, conforme ela mesma vai percebendo alguns problemas,
que, lógico, não deixaram de existir, ela só tava no mundo das nuvens, a gente vai percebendo também, que é o patriarca dessa família, o avô, ele é muito controlador. Em dado momento da história, ele perde a esposa, então começa ali uma briga pela herança entre as 4 irmãs, e elas já não têm uma boa relação, nunca construíram isso por conta muito da criação que elas receberam, muito fria, dinheirista, muito de aparências, porque é uma família muito conhecida ali naquela sociedade, então elas tinham que seguir um certo padrão que esse pai impunha. Elas mesmas já não tinham aquela relação à vontade, não tinham conversas mais profundas. Então, elas estão passando por um momento de sofrimento e elas acabam descontando e envolvendo os filhos mais velhos, que são os 4 mentirosos, daí o nome do livro, né? Eles recebem toda essa expectativa do avô, das mães, das tias, em serem os netos perfeitos, principalmente porque há disputa, né, entre elas e, enfim, a família inteira, quem vai ser o herdeiro daquela ilha, das propriedades, enfim, de todos os bens daquele patriarca, porque nessa sintonia aí de velório, testamento e tudo mais, ele precisa definir quem que vai ser esse herdeiro. E eu não sei até agora por que não poderia ser dividido entre todos, mas enfim, a grande problemática da história é essa. E até então, né, tá tudo muito explicadinho, mas o grande mistério da história é que aconteceu um acidente num desses verões que envolve essa neta mais velha, né? Ela acorda na praia, sem roupas, muito machucada, os primos não estão por perto e não se sabe o que aconteceu com ela, ninguém explica pra ela porque ela foi afastada pela própria mãe, pelos próprios pais, ela volta pra casa dela, na cidade, pra poder se curar, porque toda vez que ela tenta pensar, né, recuperar essa memória que ela perdeu, ela tem muitas enxaquecas, muita dor de cabeça, e como a família ela não criou esses laços afetivos, não tem um convívio saudável fora dessa ilha, ela não tem praticamente conversa com esses primos, até pra poder entender o que aconteceu. Muitas das frustrações dela, relatada durante as outras estações, né, que não o verão, é que esses primos, ela mandava e-mail, mensagem pra esses primos e eles não respondiam ela. Até que ela volta pra essa ilha, acho que 2 verões depois, ela encontra a família muito mudada, né? Ninguém fala direito sobre o que aconteceu com ela tenta se lembrar, cada vez que tenta se lembrar ela tem crises horríveis de enxaqueca. E eu fiquei curiosa, mas até então a história não tinha me conquistado tanto. Eu ainda não tava convencida de que eu ia gostar da leitura. E eu sabia que tinha alguma coisa muito errada, até porque o apelido desses 4 primos eram mentirosos, a gente sabe desde o início do livro que eles eram meio sapequinhos, assim, pegavam peças na família e tudo mais. Então, eu tinha uma desconfiança de que esses primos, eles sabiam o que tinha acontecido, mas por algum motivo, né, alguma mentira, algum segredo, alguma coisa assim, eles não podiam contar pra ela. E ela foi ficando revoltada com isso, né, inclusive... eu acho que eu acabei me confundindo, não eram os 4 primos. Aí que eu ia contar é que eu me dei conta do meu erro. Eram os 3 primos mais velhos e um deles, ele era um amigo da família. Na verdade, ele é sobrinho do marido de uma dessas irmãs, que separou, casou de novo. Ó, é rolo, gente, é rolo. É rolo de família, né, que tem toda essa muda o endereço. Mas ela acaba se envolvendo amorosamente, né, com esse rapaz da idade deles, que tem um detalhe, ele rapaz, ele tem a ascendência indiana. Então, o avô não aceita muito bem a presença dele ali, ele engole, assim, por causa da filha, mas também faz chantagem emocional com essa filha, em relação a querer controlar as companhias dela, os casos amorosos dela, através assim, da condição financeira ali, né, porque acaba que todas essas filhas receberam uma educação muito boa, mas ainda dependem desse pai, então ele usa isso pra controlar, assim, bem problemático. Mas fora isso, ele ainda tem questões de preconceito, então ele manipula as filhas, ele tenta manipular as netas, só que a protagonista, que eu esqueci o nome, talvez seja Claire, ela se revolta com isso, por tudo que tá acontecendo, e ela deseja, né, no íntimo, que a relação da família fosse diferente. Ela tava assim, ó, não ligo pra dinheiro, não quero saber que me controlem, eu gosto desse rapaz, eu quero ter as rédeas da minha vida. Então ela tá mais revoltada do que preocupada, e nesse acidente, né, que acontece com ela, a casa principal dessa ilha, ela acaba se incendiando. No final do livro é que a gente vai ter a revelação de que, na verdade, esses 4 mentirosos foram os pivôs desse incêndio. O que acontece, né? Eles estavam todos muito incomodados com aquela situação e eles queriam acabar com a fonte de toda a discórdia, de toda a desunião da família, de todos os embates, que era
a ilha. Era a casa, era o dinheiro, enfim. Não sei por que que na cabeça deles eles pensaram que queimando a casa, ou enfim, parte da ilha, isso ia resolver o problema, porque o que que aconteceu depois? A casa foi reconstruída, muito mais pomposa, mais moderna e tudo mais, porque o avô ele tinha muito dinheiro, né? Mas assim, eram adolescentes de 15, 16 anos, então dá pra entender que a gente pensa muita besteira quando tem essa idade. E eles causaram esse incêndio pensando que poderia ser um evento que faria com que a família colocasse a mão na consciência, né? Visse que os bens materiais não eram mais importantes, sim o bem-estar da família. Então, só que, mais uma vez, eles não têm muita noção do que eles estão fazendo e eles se dividem pra colocar fogo nessa casa por andares. Um vai pro primeiro andar, o outro vai pro segundo andar, o outro vai pro terceiro andar, e o outro espera no barco pra resgatar a galera. Só que a emoção daquele momento ali foi tanta, e eu comecei, aí que eu comecei lá no finalzinho do livro, a me empolgar mais, porque eu achei que essa parte, a autora, ela conseguiu traduzir muito bem os conflitos internos da cabeça, assim, da personagem, né? O que passava na cabeça dela pra querer destruir o bem da própria família, tá pensando nas pessoas, e mesmo assim, não pensar nas consequências, porque ela estaria gerando um sofrimento, né, um conflito ainda maior. Mas aquela confusão era tanta que acabaram se desencontrando ali nos horários, enfim, o que que aconteceu? Os dois irmãos, né, os dois primos, os dois primos não conseguiram sair da casa a tempo. Ela tenta voltar pra salvar eles quando ela se dá conta disso. O outro rapaz que era o namorado dela, que não era da família, mas enfim, que estava envolvido, sai do barco, tenta voltar pra ajudar também, não consegue sair da casa. Ela é a única sobrevivente disso, e esse é o grande acidente que aconteceu, né? Ela acaba ficando muito chamuscada ali, atordoada com a fumaça, vai até o lago, tira a roupa, que tava pegando fogo, o vestido, né? E assim que ela perde essa memória, ela é encontrada nessa praia dessa forma. Só que quando ela sai da ilha pra se recuperar, a memória dela se apaga e ela não, né, não tem a consciência de que ela estava envolvida nesse crime. E que os primos, eles não existem mais. E é por isso que ela passou todo esse período que ela tava na cidade tentando se comunicar com eles, eles não respondiam. E ela não achou tão estranho assim, porque eles realmente não tinham uma relação, eles não se conversavam muito fora das férias de verão na ilha. E quando ela volta, ela continua conversando com eles lá. E isso não tinha passado na minha cabeça, né? Eu me senti um pouco enganada. Eu mesma fiquei me sentindo meio, né? O que que tá acontecendo aqui? Ela ficou o verão inteiro conversando com eles e, na verdade, eles não existiam mais, eles estavam mortos, era tudo culpa da cabeça dela que tava passando por um transtorno pós... tem uma mosca aqui, eu não tô gesticulando demais não, ela tá me incomodando, não é uma mosca, é um mosquito. Mas enfim, corto. Então, foi o evento pós-traumático que fez ela gerar esses diálogos na cabeça dela, imaginar que as pessoas elas estavam ali com ela, e essa narração também dela se dando conta disso, imaginando também que pudesse ser consequência de remédios pesados que ela estava tomando, ao mesmo tempo que eu achei um plot digno de um livro de mistério, eu me senti meio... eu achei que não precisava também, assim... Eu achei um pouco forçado no final da história. Então, assim, mais da metade do livro eu li não me envolvendo tanto. Depois eu fiquei bastante curiosa, eu quis saber o que era esse mistério desse acidente e como que terminaria as dinâmicas ali da família. E fui surpreendida no final, mas foi um final agridoce pra mim. No final acabei dando 4 estrelas por isso, assim, acho que foi a única consideração que eu tive, porque eu não gostei tanto de, na verdade, eles já estarem mortos. Eu acho que então é legal ter, não legal, né, foi trágico, foi horrível, mas assim, legal ter acontecido isso e a gente só descobrir no final, mas então ela poderia ter tido outros tipos de dinâmicas pra se dar conta disso, né? Passar por esse processo de confusão, de transtorno e a própria descoberta do que aconteceu, a cura dela, de outra maneira que não conversando com os primos que já estavam mortos, sabe? E no fim, consegue mudar, comparado à história da mãe e das tias, ela consegue mudar um pouco a liberdade de escolha dela. E aí, então, eu fui ver a série, depois de ler o livro, e adivinha, eu não gostei muito da série. Eu achei bem juvenil mesmo, e como eu já sabia que todas aquelas interações ali, na verdade, estavam acontecendo só na cabeça dela, eu me forcei um pouco pra assistir até o final, porque eu queria ver se a série ia ser fiel ao livro, né? Ou se eles iam ter uma liberdade artística ali, de mudar alguma coisa que fosse deixar mais interessante. Teve um pedacinho que foi diferente, foi mais na interação entre ela e o namorado ali, que é o amigo da família, que vai passar o verão. Tem uma pegadinha ali que em algum momento a gente pensa que ele vai se salvar e que vai ter uma esperança de romance pra eles ali no futuro, mas na verdade também isso não acontece, eles acabam mantendo como livro em que só ela sobrevive.
Mas foi isso, assim. A curiosidade me despertou, foi legal ter lido. Eu confesso que eu ainda tava no avião, quase chegando, assim, no destino quando eu tava terminando, porque eu já tinha começado na pré-férias ali. E eu chorei na parte da descrição do incêndio, quando ela se dá conta de como é que foi o incêndio, aqueles pensamentos que ela tem, assim, na hora de começar esse incêndio, os conflitos internos e tudo mais. Eu me senti mexida como ela ali. Eu achei que a narração em primeira pessoa foi bem bacana. Então, por isso que foi até uma nota alta pro livro que eu talvez não tenha gostado tanto, um 4 estrelas. Enfim, é legal, eu recomendo, né? É um livro bem famoso, se fosse ruim não tinha tanta gente lendo, principalmente público juvenil, assim. Mas enfim, vamos para a próxima leitura. Ai, ai, aqui foi um break ali do suspense, do drama, porque antes das minhas férias, até no primeiro vídeo que eu gravei, eu comento que eu tava em busca de mudar um pouco os gêneros que eu lia, mas até de uma comédia romântica que me fizesse sentir mais leve, que eu gargalhasse, assim, porque eu tenho facilidade, eu tenho a personalidade melancólica, então eu tenho facilidade de chorar, de me interessar por histórias mais profundas, às vezes um drama mais triste, e eu gosto bastante de fato histórico também, então eu sempre ia pro romance histórico ali, história de guerra, enfim, e até às vezes umas fantasias um pouquinho mais dark, assim. Dark que eu digo medieval, assim, que a questão sanitária já não é muito boa, a violência é grande, enfim. Então, alguns livros que eu tentei ler nessa minha busca, eles não entregaram o que prometeram, que era realmente a parte engraçada e leve. Eu acabei, talvez culpa minha também, me envolvendo mais emocionalmente ali nas narrativas. Mas esse livro, O Clube do Livro dos Homens, eu achei que ele entregou o que ele prometia ser uma comédia romântica. Eu ri em várias partes, eu achei muito divertido. E eu também achei ele muito superficial, mas era o que eu tava querendo ler ali, dar um break nas férias, eu tava, vou me divertir. O que é a prerrogativa desse livro, né? É um jogador de beisebol muito famoso. Ele tá passando por dificuldades no casamento. É um casamento que dura alguns anos e tem como fruto 2 filhas fofíssimas. Só que como ele fica muito ausente de casa, e aí a gente acaba vendo na narrativa também que ele não tá ausente só fisicamente desse relacionamento, o relacionamento passa por problemas, acontece um desentendimento muito forte que gera uma desconexão, assim, ainda maior. E isso, assim, eu disse que eu ia dar spoiler, né? Mas isso eu vou deixar pra quem quiser ler, porque além de eu ter um pouco de vergonha de falar sobre na internet, eu acho que é um assunto bom pra ser pensado em primeira pessoa, né? Gerar uma reflexão, assim, do quanto a gente tem dificuldade de se comunicar, e principalmente em assuntos que são tabu. Tá, vou falar, tem relação a sexo. Óbvio, né? Pela minha inibição em comentar, mas então eles têm uma briga relacionada a isso, e a mulher, ela pede ela pede a separação. Então, bem no início do livro, a gente vê ele, assim, numa crise de choro e desespero muito grande. Quem acode eles são os amigos do time dele, né, de beisebol. E ele acaba descobrindo, então, que eles têm, alguns deles, uma sociedade secreta, assim, que se chama o Clube do Livro dos Homens, que eles leem romances, principalmente romance de época, pra conseguir manter a dinâmica do relacionamentos ali deles, né, do casamento mais saudável. Eles convidam o nosso protagonista pra participar. Gente, eu sou péssima com nome, por isso que a maioria dos livros eu digo o protagonista, a protagonista, o mocinho, a mocinha, porque, principalmente assim, quando já tem uns dias que eu li, eu lembro da história, mas os nomes dos personagens, enfim. Então, esse protagonista acaba participando desse clube meio a contragosto, muito a contragosto no início, porque ele tem esse preconceito que muitas pessoas ainda têm com livros de romance, ou simplesmente com coisas que mulheres gostam. Isso é um assunto muito abordado no livro, assim, esse preconceito que tem sobre coisas feitas pra mulheres, coisas do público feminino, né? Porque que muitas vezes é motivo de piada, ou de diminuir mesmo, isso é coisa de mulher, esse tipo de coisa. E então ele não acredita muito no início que isso vai funcionar, mas ele acaba descobrindo um lado da personalidade dele que também precisa desse tipo de história, né? De ter a parte do coração dele mais tocada, dele refletir um pouco sobre quais são as necessidades dele. E eu acho que até mesmo a leitura fez ele se dar conta de que o que mais faltava ali na relação deles era a comunicação. Porque na história que ele tá lendo, os personagens acabam tendo que conversar também. Tem umas coisas que eles fazem ali, né, que dá uma melhorada na relação, mas eles acabam tendo que conversar bastante pra resolver os conflitos. E essa foi a parte, assim, que eu achei um pouco superficial da narrativa. Porque o livro todo, ele vai lendo os capítulos e ele vai tentando entender a mulher dele, as expectativas da mulher dele sobre os tipos de livro
que ela gosta de ler, através, né, dos tipos de livro que ela gosta de ler, ou que a sociedade imagina que as mulheres gostam de ler. Então, algumas coisas ele tenta reproduzir do livro na tentativa de reconquistar ela. Uma coisa muito problemática que eu achei foi que, nessa tentativa de reconquista, ele acaba meio que fazendo uma chantagem emocional com ela, assim, você vai deixar eu fazer tal coisa toda semana pra gente acabar tendo que conversar, em troca eu concedo algumas coisas, né, se a gente acabar decidindo por separação. Então, eu já achei, assim, bem problemático começar assim, mas deu uma aceitada, porque afinal era um livro de literatura, mas assim, já acendeu um alerta de que não era muito confiável. Mesmo assim, eu tava torcendo pra eles se resolverem, sabe? Porque eles têm 2 filhas, eles têm um cachorro, eles têm uma casa, eles têm uma história muito bonita, e eu sempre torço pros finais felizes do casamento, né, gente? Eu acho que família é um objetivo de Deus, então, que bom se a gente puder crescer moralmente, espiritualmente, através da família. Então, eu sempre torço pra que os casamentos eles deem certo, mas, né, sem chantagem, gente, sem chantagem. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, ele acaba começando a conversar mais com ela. Só que ele vai fazer não prestação de contas, assim, mas nesses encontros literários dele, ele conta pra esses amigos como é que tá sendo, né, as interações dele com a esposa, como é que ele tá conseguindo melhorar e tudo mais. E essas trocas que são muito engraçadas, assim, as coisas que eles falam, aquelas bobices de homem, assim, que já é um estereótipo por si só, mas eu ri. Então, assim, eu achei vários problemas, mas eu achei muito divertido. E fui relevando, assim, eu tava de férias, fui relevando, porque, de repente, se eu tivesse, assim, um pouco mais estressada com a rotina, com o dia a dia, fosse um livro que eu já fosse abandonar, mas continuei lendo ali, eu tava me divertindo. E eu queria saber como que ia acabar, e justamente como eu achei que deveria ter sido desde o início, que com essas conversas que ele acaba tendo com ela por conta das dinâmicas que ele se propõe, ele descobre quais são já os traumas, né, familiares dos dois, o que eles precisam curar, o que eles precisam conversar, o que eles precisam quebrar de ciclo pra fazer com que o casamento deles seja deles, né, porque eles trazem, como nós todos trazem muitas bagagens do passado, muitas inseguranças, acabam projetando isso nos relacionamentos futuros, se calam, né, não discutem, não esclarecem. Então, ao invés dele ter começado a ler esses livros, que eu acho que todo mundo devia tentar fazer coisa diferente, ler livro que não é acostumado e tudo mais, mas por esse pretexto, ao invés dele fazer isso, ele já podia ter conversado com ela, e ela com ele, né, porque ela também erra muito, 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 né. Óbvio, nunca é um lado só, mas tem um final feliz, né? O livro entregou essas risadas, o final feliz, eles conseguem se reconciliar. Mas eu achei muito divertido, eu dei 5 estrelas, apesar de todos esses problemas, porque eu realmente ri muito. E isso é muito difícil acontecer comigo em leitura, assim, eu choro muito fácil, mas pra arrancar uma gargalhada minha, assim, nem filme de comédia é tão difícil. A não ser uma vez que eu vi um filme, acho que Jackass, alguma coisa assim no cinema, que, gente, eu não sei por que eu ri daquela tolice, mas era muito bom. Enfim, desvirtuei totalmente aqui o assunto. Eu já quero ler o próximo. Descobri depois que eu terminei de ler que tem próximos, então... Essa história, ela é fechadinha, ela acaba, né? Eu acho que um próximo deve contar, sei lá, pelos spoilers que eu peguei, assim, pela internet, ele deve contar a história de um outro homem do mesmo time, algo assim, do mesmo clube. Mas fica aí, né, a reflexão do que a gente tá deixando de comunicar, o que a gente tá trazendo de traumas nossos, que às vezes nem são nossos, assim, são de gerações familiares, pra nossa relação, o que a gente tá projetando. E também o desafio de tentar fazer coisas fora da nossa zona de conforto, né? Às vezes, se a nossa zona de conforto é a leitura, como a minha, então tentar ler gêneros diferentes, né? Assim como o mocinho fez aqui. E assim, tá todo mundo cansado de masculinidade tóxica, desse tipo de preconceito, então, apesar de ter umas problemáticas ali, o fato de fazer, às vezes, uma piada com isso, desde que não seja ofensiva, né, deixa também o clima mais leve, sabe? Às vezes a gente precisa ser mais leve, só isso. Ser mais leve e ser mais positivo, mais amoroso. É isso. Aí, depois desse intervalo, né, dessa coisa mais leve, mais engraçadinha, eu tentei ler o verdadeiro desafio dessa minha lista de 4 livros, que foi A Empregada. Esse, sim, é um tipo de livro que eu, quando leio, geralmente eu não gosto nem um pouco. E eu quis ler porque ele tá muito famoso. Vai ter uma adaptação e o elenco, ele tá muito bacana. Eu vou deixar a foto aqui de quem vai participar, porque nome não é só de personagem fictício que eu sou ruim no geral, então eu não lembro o nome das atrizes, mas eu sei que eu já vi outros filmes que elas fizeram que eu achei bacana. Então, eu pensei, vou ler antes que esse filme surja, porque eu quero assistir o filme e ver se, né, de repente eu me conquisto e começo a ler coisas diferentes. E não gostei, gente. Ai, não gostei. Esse aqui foi, olha, pior que Mentirosos. A nota foi 2 estrelas. E
mesmo eu estando de férias, eu comecei a me amarrar, e olha que o arrependimento bateu de ter escolhido ele, eu já tava com vontade de desistir e começar o próximo, mas eu fui firme porque eu quero ver o filme sabendo qual que é o final do livro, e eu não gosto de pesquisar, eu sempre vejo resenha de outras pessoas, mas geralmente eu faço isso depois que eu já li o livro, assim, pra saber a opinião e não me influenciar. Então eu queria ler por mim, descobrir o final e depois, né, ver a opinião de outras pessoas, assistir o filme e tudo mais. Eu sou bem influenciável com o marketing aí cinematográfico, porque se tá vindo uma série, vindo um filme, eu sempre prefiro ler o livro primeiro, porque eu sempre acho o livro melhor. Dificilmente eu assisti alguma coisa que eu achei que fez jus, assim, ao livro, sabe? Mas a empregada é suspense mesmo, assim. Ele tenta deixar uns momentos macabros, porque a protagonista, dessa vez eu lembrei o nome porque ela tem o nome de uma marca de item infantil, e aqui em casa a gente gosta de usar lenço umedecido pra tudo, né? Lenço umedecido é milagroso, e geralmente eu compro dessa marca o lenço umedecido. Então o nome da protagonista é Millie, ela é uma jovem que é ex-presidiária, então a gente já começa o início do livro sabendo desse histórico dela, e que ela estava presa porque ela estava envolvida num crime. Tudo bem que tem uma justificativa ali que não foi, acho que é passional que eles falam, né? Teve uma emoção muito forte, não foi premeditado, nem nada do tipo. Ela agiu defendendo uma amiga de um estupro, mas ela foi capaz, né, de cometer esse crime. E ela sai da prisão e passa por dificuldades de manter o emprego, de reconstruir a vida, que a gente sabe que é uma coisa que acontece muito, né? A sociedade tem dificuldade em dar essa segunda chance, mas tem essa resistência, né, de dar essas oportunidades para pessoas em processo de reeducação, enfim, de reajuste ali na sociedade. Então, ela, naquele momento, tá dormindo dentro de um carro, né? Ela precisa de um endereço fixo, de um emprego para poder passar pra... Não sei se é assistente social que controla isso. Falou no livro, mas eu já esqueci. Alguém que tá cuidando ali da condicional dela. Porque se ela não tiver essa estrutura, eles meio que recolhem essa pessoa, né? Enfim, porque é responsabilidade ainda do governo americano ali, acho que é na América que isso tá acontecendo. Sobre essas pessoas que estão sendo reintegradas, né? Reintegrada, é a palavra que eu tava procurando. Então, nessa procura, a gente conhece a família Winchester, Winchester, que está à procura de uma empregada, anuncia isso num jornal. A Millie, ela vai fazer essa entrevista sem muita esperança, porque é uma família com poder aquisitivo, pode contratar a pessoa que quiser, e com uma breve pesquisa consegue ver o histórico dela, e dificilmente ela vai ter essa oportunidade, mas ela é corajosa, ela vai lá e o não ela já tem, né? Ela se coloca nessa posição. E também no início do livro, a gente fica sabendo que um crime aconteceu, né? No primeiro capítulo, a gente sabe que alguém morreu no sótão, e dali pra frente a gente é cortado pra ficar com suspense mesmo e começa a saber dessa história da Millie, da contratação dela, que ela acaba sendo contratada, nem ela sabe por quê, mas ela agarra essa oportunidade com unhas e dentes, e é justamente por isso que ela foi escolhida pra esse papel, né? E coisas muito estranhas começam a acontecer dentro dessa casa. A patroa, que parecia ser uma pessoa muito bacana, que recebeu ela pra entrevista, começa a mostrar a outra face dela, de ser uma pessoa perturbada, né? Ela faz coisa depois que não fez, ela diz um negócio depois disso que não disse. Então, quebra coisa dentro de casa. Então, a Millie começa a se perguntar, né, o porquê que tá acontecendo isso com essa mulher, pois ela tem tudo, ela tem um marido, ela tem uma filha, ela tem uma casa, ela não trabalha, ela pode fazer durante o dia o que ela quiser. Então, assim, ela tá se perguntando, meu Deus, né, o que eu faria com essa vida, o que eu faria no lugar dessa pessoa, e aí os problemas já começam, porque ela, né, começa a se projetar no lugar dessa mulher, e essa mulher, aos poucos, ela vai se afastando do lugar dela, porque há uma percepção de que, até mesmo das pessoas ao redor, né, das pessoas que convivem com a família, de que essa mulher, ela tem histeria, né, que é aquela coisa que a gente já sabe, quando a gente não sabe o que tá acontecendo com a pessoa, quando tem algum segredo, quando tem um mistério muito grande já. No período regencial dizia-se que a mulher, ela tava histérica, né? E geralmente tinha muito podre escondido atrás das mulheres que eram internadas. Enfim, já tô até contando o que acontece na história. Mas aí a gente começa a se perguntar durante essa narrativa: que crime aconteceu? Quem é que tá morto no sótão? Quem matou? Foi a Millie? Porque a gente já sabe que ela é capaz de tirar a vida de uma pessoa.
foi a patroa, o Winchester, a patroa que morreu, e esse marido que tá ali, que parece muito bonzinho, né? E essa menina, essa criança, que é esquisita pra caramba, ela parece assim, numas camisolas, parece um fantasma. E assim, eu fico tensa na leitura, eu acho que é a intenção mesmo da autora, mas eu não gosto de sentir essa sensação, eu não sei por que que eu tô insistindo em ler esse gênero. Tem tanto gênero que eu posso querer pegar de leituras diferentes, assim, né? E depois desse livro mesmo eu decidi, eu vou desistir. Eu não vou tentar mais me forçar a ler suspense, porque eu vi que eu não gosto. Eu me sinto tensa durante a leitura, eu fico curiosa, assim, com os mistérios, eu quero ler até o final pra saber como vai acabar, qual que vai ser o plot, e normalmente eu não gosto do final. Isso acontecia também com filmes de terror. Bom, filme mesmo, eu já não assisto. Porque eu não me sinto bem, eu não gosto de levar susto. Eu acho que tem coisas, na minha opinião, né, mais legais. Gente, eu sou a menina da Disney. Então, filme de princesa, Toy Story, esse tipo de coisa. É o que eu vou assistir. Eu não vou assistir mais filme de terror, entendeu? Mas assim, eu dei uma chance pro livro. E o final, como sempre, desse tipo de história, não me agradou, eu achei corrido. Até que fez sentido ali, quem matou, quem morreu, por quê. A gente descobre que era bem aquela da linha do raciocínio que eu tava pensando mesmo. A mulher, ela. Só que ao invés de fazerem ela passar por louca, manipularem a situação, ela mesma era a cabeça por trás daquilo. Ela queria se livrar do marido que era um psicopata, né? Ele trancava ela no sótão, torturava ela. Então ela queria se livrar dessa situação porque. E ela precisou fazer essa manipulação pra que a Millie aceitasse esse emprego e ficasse meio que amarrada nessa casa. Porque ela tem uma filha que ela queria salvar junto com ela, né? Ela queria fugir e levar essa filha. E esse homem usava também essa filha como chantagem, né, pra ela ficar naquela situação. Então, ela armou toda uma situação, ela se fez passar por louca, premeditando que a Millie fosse ou ficar com o marido dela, ou tirar a vida do marido dela. Enfim, ela colocou todas as fichas nessa pessoa. Então, assim, ela já atraiu uma menina que precisava de amparo, consideração, enfim, ela precisava recomeçar a vida dela, ela atraiu pra aquela situação horrorosa. Sabendo que ela ia sofrer, fez isso, quase abandonou, no final ela mudou de ideia, voltou pra casa pra tentar ajudar, né, e desfazer a armação que ela tinha feito, aí que ela chega e vê que realmente o que ela previa aconteceu, a Millie matou, depois de torturar, né, o homem, matou ele lá no sótão, deixou ele trancado e ela assume, a senhora Winchester, ela assume a culpa pelo crime. Me pegou de surpresa, não era o que eu tava esperando essa parte, eu sabia que ela não devia ser totalmente louca, assim, alguma coisa tava rolando ali, eu desconfiei desse marido, que parecia muito bonzinho, mas apesar de eu ter ficado surpreendida pela manipulação da senhora Winchester, o final foi corrido, aí acharam o corpo desse homem lá no sótão policial que achou. Se fez de desentendido, assim, porque já tinham passado também com a família, aí não prestou a queixa. Aí os pais desse homem também, que são uma família muito rica também, não fizeram muita questão de investigar. Eu achei tudo muito esquisito, muito mal explicado no final. E aí, o final ele deixa uma abertura para um próximo livro, que eu já vi que tem e que eu não vou ler, que essa Millie, ela é contratada por uma outra família que também já tem a intenção de se livrar do marido opressor. Então, isso vai virar um padrão? Ela vai ser matadora de aluguel? O que que vai ser isso? Assim, essa vai ser a redenção dela, a readaptação dela na sociedade? Ela vai se assumir assassina? Não é o tipo de história que eu gosto, assim. Eu dei 2 estrelas, porque até que eu fiquei curiosinha pra saber o que que ia acontecer. E a parte da Nina... Oh, lembrei o nome! Que milagre! Da Nina Winchester ser a cabeça de tudo ali. Também me surpreendeu, então eu ainda dei 2 estrelas, mas eu não gostei do livro. Vou ver o filme? Eu vou. Porque agora eu já li o livro, entendeu? E eu li nas minhas férias, eu li na Europa. Então, eu podia estar lendo qualquer outra coisa e eu li esse livro. Só por curiosidade, então eu vou assistir esse filme. Mas provavelmente... Bom, tô confiando que a adaptação vai ser boa, vai lá. E aí, o último livro que eu li na viagem, esse aqui eu li praticamente todo o tempo que a gente ficou no aeroporto e durante o voo, e eu amei. Ele foi, assim, a minha salvação dos livros que eu escolhi pra essas férias. Porque, assim, eu já imaginava que eu fosse gostar, mas de alguma forma ainda foi uma aposta, assim, uma sorte. Por quê? Ele é da minha autora preferida do momento, a Christine Hanna, só que ela escreve, o forte dela são romances históricos, e esse livro é um romance contemporâneo, é um drama familiar. Ele fala principalmente de 2 mulheres, uma mulher e uma adolescente, né? Mas ele acaba contando em plano de fundo a história de 4 mães. E quem são essas 4 mães, né? Isso aí também já é o spoiler, então, as coisas que fazemos por amor. Se você não leu, não quer spoiler, desculpa, é o que vai ter aqui. Então, uma das narradoras é... Como é que é o nome dela? Andy. Eu tô com ele aberto aqui, por isso que eu lembrei. A minha resenha. Mas a Andy, ela é uma
mulher que ela tá enfrentando também uma separação muito por conta da infertilidade. Então foi o segundo livro que eu li desse tema, e eu não tenho propriedade, assim, pra falar sobre isso, eu não conheço ninguém, pelo menos não que eu saiba, que esteja passando por esse momento, mas eu já achei muito emocionante ela ter tantas expectativas, né, tantos sonhos que não se concretizam, e isso acaba afetando o relacionamento dela, o casamento, até o ponto em que eles não conseguem mais ficar juntos, e ela sente esse vazio, né, essa necessidade de poder maternar. E por outro lado, nós temos a adolescente, que ela não tem esse amor materno, né, ela tem uma mãe que não é presente, ela é uma mãe com vícios, com várias dificuldades, e ela acaba até suprimindo esse desejo dela de ser cuidada, mas é tão latente que ela sonha com isso, né? Ela sonha, enquanto ela é criança, ter uma figura materna ali, né, de saia de chapéu, segurando a mãozinha dela, chamando ela pra passear. E ela já é uma adolescente, então isso ainda tá muito no inconsciente dela, mas é uma necessidade muito forte. E ela tem uma vida muito difícil por conta dessa desestrutura familiar. Ela também não tem uma boa condição financeira, então a história, no momento, assim, né, no início, entre essas duas personagens da narrativa, ela tem um alívio na relação amorosa da menina adolescente com o namorado, no colegial, assim, porque é um primeiro amor muito bonito, assim, mais inocente, ele tem já uma família estruturada, tem uma boa condição financeira, e eles gostam de estar juntos, eles têm sentimentos muito fortes um pelo outro, mas eles não têm muita noção da vida ainda, então eles acham que eles vão conseguir superar muito facilmente as dificuldades que eles já passam no momento, eles não imaginam as dificuldades que vão vir no futuro, acham que vão fazer faculdades separados e que eles vão conseguir manter o contato, e né, tem uma projeção, uma esperança ainda muito infantilizada, muito romantizada, que sim, realmente pode dar certo, né, mas tem muito esforço, tem sofrimento, tem, enfim, muitos desafios, mas eles acham que vai ficar tudo bem. É aquela esperança juvenil. Então, tem esse alívio, mas aos poucos o caminho delas se cruzam. O caminho delas se cruzam, e essa adolescente acaba indo trabalhar no restaurante da família da Andy, e a família da Andy, ela tem muitas mulheres, e mulheres fortes, assim. Ela é uma das 3 irmãs, e a mãe, ela é uma mama italiana, assim, daquelas bem calorosas, de estar com comida quente no fogão, de abraçar, enfim. Elas berram, gritam, né, umas com as outras, mas elas se amam muito. É bem aquela típica família italiana mesmo. E eu tive na Itália. Eu vi como é que é a dinâmica nos restaurantes, eles realmente gritam um com o outro. A gente foi num restaurante familiar também, e eu achei que as irmãs, elas eram irmãs porque eram idênticas, eu tenho certeza, mas eu achei que elas estavam brigando, e não, eu acho que era só o jeito delas conversarem, de separarem as mesas. Quando a gente chegou, ela nem esperou a gente falar nada, assim, e já mandou a gente esperar ali num canto, fez um gesto assim, tipo, espera que eu vou chamar a mesa, sabe? E gente, era a recepção calorosa dela, eu acho. Mas enfim, desvirtuei de novo. Aos poucos que ela vai trabalhando, isso é uma oportunidade para ela, né, guardar um pouco de dinheiro, pensar na faculdade, que ela é uma menina muito estudiosa, a adolescente, né, ela tem planos muito sólidos, ela batalha por isso, mas acontece que ela acaba engravidando, né, desse namorado, e isso torna um drama ainda maior ali na dinâmica entre as duas, que estavam começando a criar uma relação de mãe e filha ali, porque a Andy, ela supria muito essa necessidade que essa adolescente tinha, e tem, né, essa menina acabava suprindo esse vazio que se criou nessa mulher ali, né, que esperava ser mãe, que tava divorciada. E quando eu digo que a gente ia conhecer 4 mães, além da Andy, que é uma mãe, assim, no sonho, né, na esperança de que não conseguiu essa gestação sanguínea, a Andy, que acaba sendo uma mãe na adolescência, a Andy não, tô confundindo, a adolescente, que acaba sendo uma mãe na adolescência, né, uma mãe de supetão, ela não se programou pra isso, e a própria mãe, né, dessa adolescente que passou pela mesma situação, aí a gente vê como geralmente tem ciclos familiares mesmo que se repetem, só que ela não conseguiu se adaptar àquela situação, ela não conseguiu fugir dos vícios que ela tinha, ela não conseguiu manter a relação que ela achava que era ideal pra ela, então ela se viu muito sozinha. Então a gente conhece as dificuldades dessa mãe, né, que é como se fosse o futuro
da filha dela, que a gente tá vendo ali naquele momento, né? Que não teve amparo e tudo mais. E aí a gente conhece nesse ponto, depois dessa gravidez, a mãe do namorado dessa adolescente, que ela é uma mãe extremamente protetora. Ela quer afastar o filho dessa situação, acha que essa menina, acha que esse bebê vão atrapalhar no futuro desse rapaz, que estava em vias de ir para a faculdade, de começar a construir a carreira dele, né, enfim. Então, através do ponto de vista dessas duas personagens principais, a gente conhece 4 mães, 4 histórias, e eu achei isso muito interessante, porque eu ainda não sou mãe, todo mundo, né, teve uma mãe, alguns não tiveram a relação presente, mas para ter nascido, para estar aqui, tiveram uma mãe, vieram de algum lugar e carregam histórias consigo. E como dizia Freud, né, essa relação de mãe, ela é muito problemática, então todo mundo tem alguma coisa ali para trabalhar, para curar, nós somos pessoas complicadas. Então eu achei muito bacana eu tendo só a minha bagagem ter conhecido com profundidade, porque eu acho que a autora, ela traz muito isso ali, os sentimentos, ela tem... Eu adoro a escrita dela, acho que ela tem o dom, assim, de transformar esses conflitos ali nas histórias, então eu adorei essa experiência de leitura. É o tipo de livro que eu gosto, apesar de que não tem a conotação histórica, eu geralmente me identifico, me envolvo muito, eu também gosto desse tipo de drama. Então, eu acho que é justo. Eu gostei tanto desse livro, eu queria que as pessoas lessem, assim, que ajuda muito na introspecção, na autorreflexão, da gente acabar perdoando mais, colocando mais um lugar do outro. Eu não vou dizer o final da história, mas nesse ponto, assim, que eu comentei, o grande conflito, assim, em levar ou não essa gravidez adiante, como que vai ficar essa nova relação maternal de coração que surgiu, né, entre a adolescente e a Andy, quem que vai, se essa gravidez, ela for até o fim, quem que vai cuidar dessa criança. Então, eu acho que vale a pena ler pra descobrir. Eu gostei do final. Eu levei um grandíssimo susto, assim, porque eu achei que começou a ir pra um lugar que eu não queria, mas fez bastante sentido no final. Eu gosto de quando as coisas, elas são realistas, assim. Então, mesmo assim, eu fiquei muito esperançosa. Eu terminei a leitura com o coração quentinho e realmente eu acho, assim, que a gente tem muito a aprender, que a gente vai se melhorar muito como ser humano, assim, eu falo todos têm suas dificuldades, seus defeitos, mas eu tenho muita esperança no futuro da família. Eu acho que através, né, da autorreflexão, do autoconhecimento, da gente se colocar em situações em que a gente precisa mudar a rota, né, se corrigir, perdoar e tudo mais, vai fazer diferença, às vezes, não para as nossas relações atuais, mas pelo menos para quebrar esses ciclos, esses traumas e daqui pra frente a gente ser instrumento de cura, de amor, de tudo que... Bom, eu sou uma pessoa religiosa, né, então eu acabo falando de Jesus, né, então tudo que Jesus veio aqui ensinar pra gente, eu tenho esperança nesse futuro, então eu adorei essa leitura e eu recomendo muitíssimo. E que dúvida que essa leitura foi 5 estrelas, né? Ela foi 5 estrelas, eu não sei por que ela não foi um favorito. Eu tô olhando aqui que eu não favoritei esse livro. Mas eu acho que é porque depois de 4 livros eu já tava ansiando tanto por um romance histórico, que assim que eu voltei de viagem, e por isso que eu não dei 5 estrelas, mas assim que eu voltei de viagem, eu busquei esse gênero. E aí, envolvida assim, né, por todos os museus que a gente foi, agora vem a parte do bônus ali que eu prometi, né, a surpresa, que é a 5ª leitura desse vídeo, porque eu já estava em casa, né, comprei este livro, influenciada por esse clima de viagem, de museu, da França, Revolução Francesa, eu fiz esta leitura aqui, 1789. O livro bônus de recomendação desse vídeo foi o livro que eu li assim que eu cheguei em casa, O Romance da Revolução Francesa. Eu adorei ter visto o que eu vi de paisagens, óbvio, construções, mas itens do exército, cartas escritas naquela época, pinturas, pessoalmente, né, a liberdade guiando o povo lá dentro do Louvre. Então, eu ainda estou, na verdade, muito nessa vibe, e eu descobri esse livro, que ele é uma ficção, mas ele traz, né, sendo um romance histórico, ele traz os fatos históricos bem no início da Revolução Francesa, após a queda da Bastilha, quando o país ele tá tomado ali por aquela confusão, eles ainda não geraram a Assembleia Nacional, eles não sabem o que eles vão fazer, mas eles estão com o rei preso e querem acabar com o domínio ali da monarquia, da aristocracia, e dar uma liberdade, fraternidade, igualdade ali, principalmente para os burgueses, que a gente viu que foi a classe que dominou essa revolução e que conseguiu mais direitos naquela época, porque eles pregavam a igualdade, mas a gente sabe que demorou muito, muito, e até hoje a gente não tem igualdade para todo mundo. Mas eu adorei, através do livro, ter revisitado tão recentemente os lugares que eu vi, né, pessoalmente, e
essa história, ela é contada através de 3 personagens fictícios. Eles interagem com personagens reais daquela época. A gente tem Napoleão aqui, a gente tem a viagem dele pro Egito, né, nas conquistas que ele fez. Isso aí pós-revolução, mais no finalzinho do livro, mas a gente tem Robespierre, a gente tem o Guillotine lá, o médico que criou a guilhotina. Então, que foi muitíssimo usada nesse livro, por sinal. Então, os 3 personagens fictícios, uma é uma viúva da aristocracia, porque morreu muito aristocrata, muita gente da nobreza, simplesmente porque eles eram nobres. Bom, não só por isso, a gente sabe porque eles tiraram muito proveito à custa do povo e dos comerciantes, mas assim, alguns realmente viviam assim, isolados, tudo bem, aproveitando de toda essa riqueza, mas crianças foram mortas também, então muita violência foi cometida com a justificativa ali, né, que queriam livrar o país dessa nobreza exploradora. Mas essa viúva de um nobre que morreu na guilhotina, né, por ser um nobre. Temos também o segundo personagem fictício, que ele é um soldado. Ele também tem uma família nobre, mas já desde antes da Revolução ele estava lutando ali pelos direitos do povo. E temos um advogado, que ele vai tentar fazer parte da construção dessa nova Constituição, dessa nova democracia ali que eles tentam fazer, que na verdade a gente viu que Napoleão, né, usou de todas essas promessas para manter ali uma autoridade que, enfim, ele fez muita coisa, mas também foi autoritário, né? Então a gente vê tudo isso aqui acontecendo através desses personagens fictícios e como cada um vai defender os seus ideais estando nas posições ali que a gente tinha naquela época. E aí a gente vê como o país ficou num banho de sangue após essa revolução, após a queda da Bastilha ali, que foi o marco, né? Até o Napoleão ali virar o cônsul, como houve as divisões partidárias dos girondinos, dos jacobinos, o pessoal que era à esquerda, de direita, o que eles queriam, e como ficou essa briga ali pelo poder, e como isso afetou principalmente a parcela mais pobre da população. Então, é legal ir lendo e vendo como que eram as ruas naquela época, o que as pessoas tinham que fazer para o ganha-pão, como que eram as assembleias, né, as audiências deles tentando ou incriminar ou defender um nobre que era acusado de... Nem era mais acusado, ele só, é nobre, então nós vamos fazer um julgamento aqui de mentirinha, mas tu vai pra guilhotina, sabe? Então, eu acho muito interessante a gente ter, pela perspectiva fictícia, a possibilidade de reviver esses momentos históricos, e principalmente de um lugar que tu ou tem muita vontade de conhecer, ou foi e conseguir identificar isso. Então eu tava muito nessa vibe aí da viagem. Eu recém pra casa tava morrendo de vontade de ler o meu gênero preferido de novo, me preparando. Eu só voltei de viagem e comecei a trabalhar de volta, então tava me preparando psicologicamente pra trabalhar. Eu queria descansar, porque também nesse tipo de viagem, 20 dias a gente caminhou muito, eu tava fisicamente exausta. Então eu queria esse alívio pra mente também. A gente sabe que diverte, alimenta a nossa fome de cultura, nosso lazer, a nossa diversão, mas também é cansativo. Tudo que a gente vai fazer cansa, né? Até descansar, a gente cansa de descansar. Então, eu voltei pro meu gênero conforto. Depois disso, eu já li alguns livros, eu tô atrasada, assim, nas minhas recomendações. É por isso também que foi mais difícil ainda eu lembrar o nome de vários personagens aqui pra fazer essa resenha, pra contar pra vocês as minhas impressões das histórias. Mas, mais uma vez, eu me diverti muito, falando aqui minha opinião. Gostei de gravar esse vídeo e é isso, espero que vocês gostem. E vou começar a pensar, de repente, o que eu faço pro próximo. Vou sair um pouco desse clima de viagem, eu sei, tem que superar, né? Já foi. Mas, eu ainda queria estar lá. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo.